Brasil houve diversos presidentes ao longo de sua história. Em cada vídeo iremos falar um pouco sobre cada um deles. Hoje vamos falar daqueles que presidiram o país, a partir de 1922 a 1945. Quando aconteceu a queda de Getúlio Vargas. Arthur Bernardes governou de 1922 a 1926. Fez parte da República Velha e da política do café com leite, representando a oligarquia mineira. Foi em seu mandato que diversos movimentos tenentistas ganharam força, como a Coluna Prestes e Comuna de Manaus, em que soldados de baixa e média patente se revoltaram contra o governo. Bernardes também teve que lidar com revoltas operárias e a crise do final do pós-guerra. Foi um presidente repressor e autoritário, restringindo a liberdade de imprensa e aumentando impostos. A revolta tenentista foi um movimento político-militar que ocorreu no Brasil entre os anos de 1922 a 1930. Os tenentes, jovens oficiais do exército, lideraram a revolta contra o governo oligárquico da época. O movimento tinha como objetivo combater a corrupção, o nepotismo e a falta de democracia no país. Washington Luiz governou de 1926 a 1930. Foi o último presidente da República Velha, antes da Revolução de 1930. Washington Luiz enfrentou problemas com a crise gerada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nascido no Rio de Janeiro, com ele teve fim a alternância entre mineiros e paulistas no governo federal. Teve algumas contribuições positivas na sociedade, como a elaboração do Código de Menores em 1926, quando instaura a maioridade penal, proibindo o encarceramento de menores junto aos adultos. A Revolução de 1930 foi um movimento político-militar liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. O movimento ocorreu em 1930 e tirou o presidente Washington Luiz, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes, sob alegação de fraude eleitoral. O movimento foi caracterizado como um golpe de Estado liderado principalmente por chefes militares. Nesta ocasião, Getúlio Vargas chegou à presidência da República. Até aqui apresentamos a lista que abrange os presidentes do Brasil até a Revolução de 1930, que marcou o fim da República Velha e o início de uma nova era na história política do país. Desde então, o Brasil teve vários outros presidentes até os dias atuais, cada um com seu próprio legado e influência na história e na política brasileira. Getúlio Vargas governou de 1930 a 1945, inicialmente como chefe provisório de 1930 a 1934, depois foi eleito. O gaúcho Getúlio Vargas foi o presidente que ficou o maior período no governo, permanecendo por 15 anos na presidência. Assume o poder por meio de um golpe de Estado depois que seu vice, João Pessoa, foi assassinado. Foi um presidente populista, realizando ações em prol da sociedade como a criação do Ministério da Educação e Cultura e elaboração de leis trabalhistas. Entretanto, reprime os movimentos sindicais. Em 1937 instaurou o Estado Novo, regime autoritário que durou até 1945. Em 29 de outubro de 1945, caiu. A queda de Getúlio Vargas ocorreu em um contexto político global influenciado pela derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial e pela demanda por abertura política no Brasil. Foi derrubado por um golpe inspirado pelos Estados Unidos. Em 1945, após a queda de Getúlio Vargas e a redemocratização do país. Em 1945, José Linhares assumiu a presidência interinamente. Permanecendo apenas 3 meses e 5 dias na presidência, José Linhares foi um político cearense indicado pelas Forças Armadas depois da queda de Getúlio Vargas. Seu único feito marcante foi a convocação de novas eleições. Ele também criou o Fundo Rodoviário Nacional, que garantiu a construção de estradas. Gostou? Curta, inscreva-se e compartilhe. Até breve.